Boa tarde, pessoal. Vamos à nossa terceira aula aqui sobre subespaços vetoriais. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Bom, na aula de hoje a gente vai aprofundar o conceito de subespaço vetorial e principalmente a gente vai falar sobre o que a gente chama de soma direta de subespaços vetoriais. Bom, antes de a gente falar sobre soma direta de subespaços vetoriais, eu preciso introduzir o conceito de intersecção de subespaços, né? Então vamos lá, eu vou pegar V, um espaço vetorial, W1 e W2 subespaços vetoriais de V. Então, a intersecção de W1 com W2, né, esse conjunto aqui, que é a intersecção de W1 com W2, ele será um subespaço vetorial de V. A demonstração disso aqui é bastante simples, mas eu não vou fazer aqui, sendo fiel aqui àquilo que eu já falei a vocês, né, que esse curso aqui a gente não vai fazer das demonstrações, tá certo? Quem estiver interessado pode olhar os livros que estão na bibliografia. Então, muito bem. Esse teorema diz que você tem dois subespaços vetoriais. Toda vez que você faz a intersecção entre eles, a intersecção será também um subespaço vetorial, né? Vejamos exemplos aqui. Vou pegar V, o meu espaço vetorial, como sendo R3, e vou pegar dois subespaços vetoriais W1 e W2 da seguinte forma. W1 ele é o conjunto dos vetores cuja primeira coordenada é nula. W2 é o conjunto dos vetores cuja segunda coordenada é nula. Então, W1 e W2 são dois subespaços vetoriais do R3. Né? Quando você faz a intersecção, o exemplo pede para você verificar que ela será um subespaço e pede para você calcular quem é a intersecção de W1 com W2. Né? Bom, a gente já viu que W1 e W2 são subespaços vetoriais do R3. Né? Veja os exemplos da aula passada, tá certo? Vamos agora calcular quem é a intersecção, né, de W1 com W2. Vamos lá. Um vetor A, que eu vou chamar genericamente A1, A2 e A3, ele pertence à intersecção se e somente se A pertence a W1 e A pertence a W2, certo? Então A pertence a W1 intersecção W2 e somente se A pertence a W1 e W2 pertence a W2. Pertencer a W1 significa que a primeira coordenada é nula, portanto o A1 é 0. Pertencer a W2 significa que a segunda coordenada é nula, portanto W2 tem que ser 0. Logo, um vetor A está na intersecção de W1 com W2 se e somente se A1 e A2 é 0. Ou seja, se somente se um vetor estará na intersecção de W1 com W2 quando as duas primeiras coordenadas sejam nulas, certo? Ok. Portanto, a intersecção W1 com W2 é o conjunto dos vetores dessa forma aqui. 0, 0 e Z, onde Z é o número real. Uma pergunta natural é, você já viu um espaço vetorial? A gente já viu no slide anterior, né, que a intersecção de dois subespaços será sempre um subespaço. E a união? A união não é verdadeira, que isso sempre será um subespaço vetorial. Em geral, a resposta é não. Por exemplo, eu vou pegar aqui o R2 como sendo meu espaço vetorial. Vou pegar W1 e W2, dois subespaços vetoriais que são os seguintes, né? W1 é o conjunto dos vetores cuja segunda coordenada é nula e W2 é o conjunto dos vetores cuja primeira coordenada é nula, certo? Então, a gente sabe que W1 e W2 são subespaços vetoriais do plano cartesiano. Né? Quem é a união de W1 com W2? A união W1 com W2 ele é o conjunto dos vetores, né, conjunto dos vetores, né, genericamente eu vou chamar de A. A pertence a W1 ou A pertence a W2. Para um vetor pertencer a W1, né, a segunda coordenada é nula.
E para um vetor pertencer a W2, a primeira coordenada é nula. Então, um vetor pertence à união quando uma dessas duas coisas acontece. Ou a primeira coordenada é nula, ou a segunda coordenada é nula. Então, W1 união com W2 é esse conjunto aqui. Mas esse conjunto ele não é um subespaço vetorial. Por quê? Pega esses dois vetores aqui, U e V. U é o vetor menos 1 e 0. V é o vetor 0 e 1. Quando você... então, obviamente, U pertence a W1 e V pertence a W2. Certo? Então, bom, se W1 união W2 fosse um subespaço vetorial, a soma de U com V estaria na união. Mas a soma de U com V não está na união. Por quê? Porque quando eu somo U mais V, eu tenho esse vetor aqui. E este vetor aqui, obviamente, que não pode estar na união. Porque a união, um dos coordenados deve ser nula. E esse cara aqui não satisfaz essa condição. Portanto, esse é um exemplo de união de subespaços vetoriais que não é um subespaço vetorial. Então, a resposta, em geral, a resposta para essa pergunta é não. Então, nem sempre a união de subespaços vetoriais será um subespaço vetorial. Mais exemplos aqui. Vou pegar o meu espaço vetorial como sendo o espaço de todas as matrizes 2×2, matrizes reais 2×2, e eu vou considerar W1 como sendo o conjunto das matrizes cuja a última entrada dessa matriz é 0. E W2 é o conjunto das matrizes das 2×2 cuja diagonal secundária é nula. Então vamos lá. Vamos calcular a intersecção de W1 com W2. Repare que uma matriz A, de forma genérica, escrita dessa forma aqui, está na intersecção se e somente se A está em W1 e A está em W2. Isso significa que uma matriz está em W1 intersecção W2. A matriz A está em W1 quando a última entrada é nula, ou seja, A22 deve ser nulo. Também a matriz A está em W2, então, só quando a diagonal secundária for nula. Então, uma matriz escrita dessa forma estará na intersecção se e somente se A22 tem que ser igual a A21, que tem que ser igual a A12, e tudo isso deve ser igual a 0. Portanto, a intersecção de W1 com W2 é o conjunto das matrizes 2×2, onde todas as entradas são nulas, exceto a primeira entrada da matriz, que pode ser qualquer número real. Muito bem. Agora a gente chegou no que eu havia falado no começo da aula, que é o que a gente chama de soma direta. Então, o primeiro resultado dessa direção vai ser um teorema que diz o seguinte: considere V um espaço vetorial, W1 e W2, dois subespaços vetoriais, e ele define esse conjunto aqui, que eu vou denotar como W1 mais W2. Certo? Eu vou denotar esse lado esquerdo como sendo o conjunto dos vetores que podem ser escritos da forma U1 mais U2, onde U1 é um vetor em W1 e U2 é um vetor em W2. Tá certo? Então, W1 mais W2, esse conjunto, ele é denotado pelo lado direito aqui. Ele é determinado pelos vetores que podem ser escritos dessa forma aqui. Então o teorema diz que esse conjunto, W1 mais W2, ele é um subespaço vetorial. Certo? Bom, a primeira observação que você tem que tirar desse teorema é o seguinte. Note que a união de dois subespaços vetoriais sempre estará contido nesse conjunto aqui, do lado direito, W1 mais W2. Né? Por quê? Ora,
Porque qualquer conjunto, qualquer vetor, perdão, que está em W1 união W2, ora esse vetor está em W1, ora esse vetor está em W2. Né? Ele estará em W1 ou estará em W2. Né? Qualquer vetor que está em W1, eu posso escrever dessa forma aqui. É só você somar com o elemento neutro. Então, vamos supor, um vetor A está em W1, eu posso escrever A como sendo A mais o vetor o elemento neutro. E o elemento neutro sempre é um vetor de subespaços vetoriais. Né? Então, essa inclusão aqui sempre será verdadeira. Claramente que essa inclusão aqui é própria. Né? Todo elemento que está aqui vai estar aqui. Todo elemento que está na união de subespaços vetoriais estará na soma de subespaços vetoriais, mas nem todo elemento que está aqui estará na união. Né? Muito bem, dito isto, que a gente introduziu o conceito de soma de subespaços vetoriais, eu vou introduzir o conceito de soma direta, que é uma soma particular de subespaços. Por quê? Porque a gente diz que W2 é uma soma direta. Perdão, W1 mais... voltando aqui. Você já vê um espaço vetorial. A gente diz que W1 e W2... Né? Você pega dois subespaços vetoriais. A gente diz que V é uma soma direta de W1 e W2 quando eu posso escrever V como sendo a soma de W1 mais W2. Né? Quando eu posso decompor o meu espaço vetorial como sendo W1 mais W2. Ok. A particularidade aqui é que a intersecção entre esses dois subespaços deve ser nulo, deve ser o elemento neutro. Então a gente vai dizer que um espaço vetorial ele será a soma direta de dois subespaços vetoriais quando ele for igual à soma desses subespaços vetoriais e a intersecção entre esses dois subespaços seja somente o elemento neutro. Toda vez que isso acontecer, a gente diz que V é a soma direta de W1 mais W2. E a gente escreve, em vez de escrever uma soma, eu vou escrever uma soma numa bola aqui, para denotar que isso aqui é uma soma direta. Bom, vejamos um exemplo aqui. W1 e W2. Eu vou pegar o meu espaço vetorial como sendo R3, vou pegar W1 como sendo esse conjunto de vetores em R3, né, cuja primeira coordenada é nula, e W2 é o conjunto de vetores cuja segunda e a terceira coordenada são nulas. Muito bem. Observe que o que a gente quer fazer aqui é o seguinte. Eu quero mostrar que o meu conjunto V, o meu espaço R3, ele é a soma direta de W1 com W2. Bom, para mostrar que é a soma direta, eu tenho que mostrar que o R3 ele é a soma dos subespaços W1 com W2 e depois eu preciso mostrar que a intersecção entre esses dois subespaços é somente o elemento neutro. Bom, eu vou pegar um elemento que está na intersecção. Dizer que A está na intersecção significa dizer que a primeira coordenada é nula e as duas últimas são nulas. Ou seja, qualquer elemento que está na intersecção, obviamente, que deve ser o elemento neutro. Então a intersecção entre esses dois subespaços vetoriais é o elemento neutro. Muito bem, vamos verificar quem é a soma desses dois subespaços. W1 mais W2, ele é o conjunto que está escrito aqui, né? A mais B, conjunto dos vetores da forma A mais B, onde A está em W1 e B está em W2. Certo? Então vamos lá. Se eu pego A, um vetor em W1 e B, um vetor em W2, então eu sei que A pode ser escrito dessa forma, porque a primeira coordenada deve ser nula. E B deve ser escrito dessa forma, porque as duas últimas coordenadas são nulas. Quando eu somo A com B, o que eu tenho aqui? A primeira coordenada vai ser B1, a segunda vai ser A2 e a terceira A3. Onde B1, A2 e A3 são números reais. Né? Então isso mostra que qualquer elemento que está no R3,
ele pode ser escrito como soma dos elementos que estão em W1 com W2. Logo, V ele é a soma direta de W1 com W2. Bom, o último exemplo da aula é um exercício da página 30 do livro do Andrade. Ele considera W1 como sendo o subconjunto do plano cartesiano formado por vetores da forma x e y, onde x é igual a y, ou seja, estou calculando a diagonal do plano cartesiano. W1 é a diagonal do plano cartesiano. Ele pede para você encontrar o subespaço W2 de R2 que realiza a equação 1. Ele deu W1, que é a diagonal, e ele pede para você achar para você encontrar o subespaço W2 que satisfaz, que realiza, né, a soma direta, a equação 1. Muito bem. Da igualdade 1, a gente sabe que esse subespaço vetorial que a gente vai procurar, né, ele deve satisfazer a seguinte propriedade. Todo vetor x e y no plano cartesiano deve ser escrito dessa forma aqui. Repare uma particularidade que esse vetor x e x é um vetor que está na diagonal, né? Que está em W1. Então, este vetor A e B, a gente precisa saber quem é, né? Ele satisfaz essa equação aqui, onde x e x é um elemento de W1, A e B são os vetores que estão... A e B é o vetor que está em W2, que a gente precisa procurar. E a gente sabe que a intersecção de W1 com W2 é o elemento neutro. Certo? Então a gente precisa achar quem é A e B. Né? Ora, xy é igual a xx mais AB se somente se o quê? Se somente se A mais x é igual a x e B mais x é igual a y. Ora, isso só acontece quando A é zero e B é y menos x. Então a gente pode dizer que W2 ele é o conjunto dos vetores, né, da forma x e y, onde x aqui ele é o elemento neutro, ele é o vetor nulo, né? Perdão, é o número zero, é só uma coordenada. Certo? Muito bem, uma vez que a gente descaracterizou quem é o W2, né, ele pede para você encontrar o subespaço vetorial W2 que satisfaz a equação 1, que ele realiza essa soma direta. Muito bem, a gente sabe então, para que um vetor esteja em W2, esse vetor, né, ele tem que satisfazer essa equação. Esse vetor que eu vou chamar A e B tem que satisfazer essa equação e, portanto, A tem que ser igual a zero e B tem que ser igual a y menos x. Logo, então, qualquer vetor que está em R2, ele será soma direta. Certo? Muito bem. Quem é W2? Né? A gente está querendo achar o W2. Né? O W2 a gente vai tomar como sendo o conjunto dos vetores x e y, cuja primeira coordenada é nula. Isso veio dessa parte aqui da conta, né? Desse cálculo aqui. Ok. Ok, agora esse W2 que a gente acabou de determinar, a gente precisa mostrar que esse W2 realiza aquela soma direta. Né? Então eu vou pegar A como sendo um vetor A1 e A2, está na intersecção, se e somente se, né, o A tem que ser igual ao A2, né, porque ele está na intersecção, ele precisa estar em W1. E estar em W2 a gente acabou de ver que a primeira coordenada deve ser nula. Portanto, um vetor está em W1, está na intersecção W1 com W2, se somente se esse vetor é nulo. Certo?
Então a intersecção é nula, é o elemento neutro. E por construção, só para terminar o exercício, para qualquer vetor x e y, eu posso escrever em R2, eu posso escrever dessa forma. Esse aqui é um elemento que está na diagonal, né, o do W1, e este aqui é um vetor que está em W2. Isso mostra o quê? Isso mostra que W2 ele é o subespaço vetorial procurado. Certo? Muito bem, pessoal, a gente acaba essa aula por aqui e a gente continua na quarta-feira nossa quarta aula sobre subespaços vetoriais. Um abraço.